Muito boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. Ver tanta gente querida aí que eu não via faz tempo. Pessoal de casa também, Iraci, Pedro, Jorge, mais um monte de amigos ali. Saudades de vocês. E agradeço o convite mais uma vez de estar aqui. Eu venho falar alguma coisa. Estou muito contente com as coisas que estão acontecendo na minha vida ultimamente, e sou muito grato a Deus por tudo isso. Sei que isso é uma colheita, e ajudando a gente a estar na situação que a gente planta, não tem como escapar. Se está ruim, vamos fazer as plantações melhorzinhas, assim que funciona. Mas hoje eu vim falar sobre uma parábola com vocês, que é uma palavra que traz muitos ensinamentos. Eu gosto muito dela particularmente, mas acredito que faz a gente pensar bastante nas coisas. A parábola do credor incompassível. Não sei se todo mundo conhece, mas eu vou contar a historinha do meu jeito aqui, para a gente entender algumas coisas aí sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso crescimento, sobre a nossa reforma interior. A gente pode melhorar essas coisas todas e observando o andar de tudo. A gente tem muito exemplo, dentro do que acontece para nós diariamente. E essa parábola, eu acho que ela traz muita coisa dos dias atuais também. Conta-se, Jesus, através de historinhas, que hoje a gente chama no meio corporativo de storytelling, lindo, e Jesus era parábola mesmo, Conta com histórias porque grava mais, a gente fica muito mais atento a ver as histórias. E o credor incompassível era um sujeito que devia para o rei, e naquela época dever para o rei significava uma dor de cabeça bem grande, e o rei mandou chamá-lo. Ele devia, eu fui fazer as contas mais ou menos, daria uns 600 mil hoje para o rei, mais ou menos, devia bastante. E naquela época era autorizado a vender a família dele para pagar as contas. Olha a situação. Era assim que funcionava. Você não tem grana, a gente vende a sua família, paga aí e você vai preso. E chamaram ele exatamente para fazer isso. Mas, diante da situação, o homem chorou muito, e disse que não tinha condições e tudo, e o rei acabou tendo uma compaixão por ele, disse: olha, eu vou perdoar a sua dívida. E ele não sabia como agradecer as coisas aí. Perdoado, pôde sair do castelo, e do lado de fora já encontrou um credor, um que devia para ele. Eu quis fazer as contas de 600 mil para vocês entenderem a proporção. Esse credor devia para ele cerca de 600 reais. Para que ele devia, porque o cara devia para ele. Só que ele não perdoou a dívida. Pegou o cara pelo pescoço e falou: você me deve e você tem que pagar. Que situação, Acabou de sair do perdão do rei e lá fora ele enforca o homem para receber a quantia que era infinitamente menor do que aquele devia. E sem compaixão nenhuma, esganou o homem ali até que separaram e foram falar para o rei: sabe aquele cidadão que você perdoou? Lá fora ele estava quase matando um cara por causa disso. Ah, é? Manda trazer de novo. E levou de novo. E aí o rei falou: quanta ingratidão, Como que você pode agir dessa forma depois da forma que eu agi com você? E mandou ele para as masmorras. A história acaba aí. Mas os exemplos são muitos, Então, vou pegar algumas coisas que a gente pode tirar daí, com relação aos fatos que aconteceram. Julgamento, primeiro, de julgar o homem,
ali, independente das condições, né? Em nossos julgamentos. Como que a gente julga as pessoas? Eu andei pensando isso, falando, quando a gente, dentro da empresa, né, chega atrasado, a gente fala, não, mas o trânsito, você não sabe a minha vida, eu tenho que levar o filho na escola. Aí a mesma pessoa, quando o subordinado chega atrasado, fala, olha, você tem que cumprir com o seu dever, com a sua obrigação, não importa o que acontece. A gente age assim, muitas vezes. Quando é com a gente simplesmente dá uma desculpa. Quando é com os outros, a gente é incompassivo. Assim como esse homem, né? No julgar e ser julgado. A gente age assim também muitas vezes. Né? O julgamento é uma das coisas que a gente tira aí nessa lição. Outra lição, a compaixão. A compaixão de uma pessoa que está em situação desfavorável e a gente conseguir entender aqui e perdoar. Uma compaixão também são duas vezes o exemplo da compaixão na parábola. Uma quando o rei teve compaixão e a outra quando ele não teve compaixão com o seu credor. E aí a gente pensa, como que é a vida da gente nesse sentido, né? A gente tem compaixão com as pessoas que estão abaixo? A gente pede compaixão para as pessoas que estão acima? O nosso posicionamento frente às coisas é uma autocrítica, né? É um pensamento. Como eu ando agindo nessas situações? Compaixão também, então, a gente tira como exemplo ali. Intolerância. Como assim o rei tolera e ele não consegue tolerar uma dívida pequena também? Intolerância. Como nós somos com a intolerância? Paciência, né? Eu ando falando muito sobre inteligência emocional e eu percebo que inteligência emocional nada mais é do que contar até 10 antes de reagir. É isso, resumo técnico, leio livros, vejo, olha, inteligência emocional tem que desenvolver. Tudo eu resumo nisso aí. Inteligência emocional, suas emoções você não controla, mas a forma como você reage a elas você pode controlar. Tem um provérbio, acho que hindu, que eles perguntam para o mestre, quando eu estiver nervoso, qual que é o mantra que eu devo recitar nessa hora? Ele falou, meu filho, se você estiver nervoso e lembrar do mantra, qualquer um você pode recitar que funciona. Então a intolerância nossa, como que anda, né? A nossa falta de paciência, as nossas explosões, né? A nossa inteligência emocional, o nosso contar até 10, como anda? Tolerância é outra lição que a gente pode tirar dessa parábola. Ingratidão é outra lição. O rei perdoando aquilo e ele sendo totalmente, né, ingrato àquilo que recebeu, não perdoa um outro que está em condições piores que a dele. Então, poxa, acabou de receber um carinho tão grande, né, que evita que a família dele fosse vendida e não consegue perdoar um outro e age com tamanha violência. Então, a ingratidão. E o cerne dessa parábola é sobre o perdão. É disso que eu vou desenvolver um pouco mais as coisas aqui com vocês. Perdão. A gente faz muita confusão com relação ao perdão, sabe? Entender o que significa, se eu consigo, se eu não consigo. Tem perdão que eu perdoo, tem o perdão que eu preciso ser perdoado, tem o perdão divino. Vamos falar disso tudo hoje aqui. Quando Pedro pergunta para Jesus, eu devo perdoar quantas vezes? 7? 70? Quantas vezes eu devo perdoar? Jesus fala, 70 vezes 7. Tipo, sempre. E o perdão é algo difícil da gente entender e fazer. Né? Como que a gente age com o perdão? Porque o perdão, a falta do perdão, que causa raiva, causa mágoa, causa ódio,
traz doenças patológicas para nós incríveis e fatais. Guardar o rancor, guardar mágoa, guardar... adoece. E a gente às vezes fica a vida inteira ruminando esse sentimento com alguém. Os maiores arrependimentos das pessoas, em alguns livros que eu já li, né? Os maiores arrependimentos que as pessoas têm não tem nada a ver com a vida material, tem a ver com pessoas. No fim da vida, isso eu ouvi de uma enfermeira que cuidava de pessoas em estado paliativo, já no final da vida, que eu chamo de pré-fatal. Tem o pré-natal, que a gente prepara a pessoa para chegar, e tem o pré-fatal, que a gente prepara a pessoa para ir. Dá uma vida mais... sabe que vai já, tá? Enfim, mas dá uma vida mais digna, com mais carinho. Tem hospitais usando disso agora, permite até levar o cachorro para visitar a pessoa que está no final. É um cuidado com as pessoas que estão indo. Mas, voltando aqui na meada, né? Então 70 vezes 7. Então ele quis dizer que assim, você vai perdoar sempre. Mas então vamos entender melhor o que é esse perdão ao qual ele se referia. Tem uma frase de Chico que fala: o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar sua vida. Só com desenvolvimento do perdão. Como anda a reforma íntima? Nossa, pergunta para autoanálise. Como a gente tem melhorado? Hoje o Edson falou ali alguma coisa, eu me lembrei do início. Eu cheguei na doutrina espírita por uma perda em 1990, uma perda de um amigo querido, e 4 anos eu fiquei estudando, né, o Livro dos Espíritos com o seu Klinger, não sei se você se recorda, que era ali perto do CEF. Ali. A gente ficou estudando, 4 anos eu vinha toda quarta-feira na casa dele, eu morava em Cotia, aqui na Avenida Dom Pedro. Eu vinha toda quarta para estudar o Livro dos Espíritos. E ali a gente conheceu o CEF, que era o centro espírita ali pertinho, travessa da Dom Pedro. E fui para lá onde eu conheci o Edson, fiz o curso de iniciação espiritual, fiz alguns cursos lá, ficamos na casa, e daquela casa a gente saiu para montar o Naerfa, que era ali na 1822 antes e agora aqui. Mas passam-se 30 anos, né? Essa maratona aí de estudar, de reforma íntima. Porque quem cai na doutrina espírita não pode escapar da reforma interior. Por isso que ela é tão digna, tão boa, tão maravilhosa. Faz as pessoas mudarem, faz as pessoas crescerem, faz as pessoas olharem para dentro. Exatamente o que está Deus. Tem gente buscando Deus fora, em lugares. Quando tem que olhar é para dentro mesmo, é ali que se encontra. Eu costumo orar e meditar, e falam que a oração é você falando com Deus, e a meditação é Deus falando com você. As duas coisas são formas de comunicar com o seu interior. Né? Acompanho a medicina evoluindo e mostrando tanto sobre comprovando tanto o que a doutrina espírita já faz há tanto tempo. Né? E indo para esse caminho. Faculdades colocando agora cadeiras de espiritualidade. Médicos se unindo em volta do espiritismo para explicar melhor as coisas. A energia de uma oração. Hoje eu li um homem falando sobre isso. A energia da oração. É espetacular o que a oração faz na vida das pessoas. Então vai pôr o nome na caixinha lá, mas será que adianta isso aí? Muito. A oração é uma energia que transcende. Fizeram testes em grupos de pessoas doentes recebendo oração e grupos de pessoas doentes sem receber oração. E as pessoas doentes recebendo oração tinham melhoras enormes. Mas pode ser coincidência, vamos fazer de novo. Faz de novo e dá diferença. Faz de novo, e de novo, e de novo. E a oração é confirmada que é uma energia manipulada e que as pessoas recebem e melhoram. Não é placebo? Não, as pessoas nem sabiam que estavam recebendo oração.
Então a gente começa a ver o sentido que é orar, se comunicar com Deus, melhorar suas características como ser humano, ser uma pessoa melhor o tempo todo. É difícil, né? Não é fácil. Tem tanta tentação nesse mundo, né? Mas é preciso o nosso crescimento. Não é? E voltando a falar, eu dou umas viajadas, depois eu volto, tá? Voltando a falar do perdão, né? O pessoal daqui de casa também. As pessoas têm uma equivocada visão, às vezes, sobre o perdão, né? Nós temos dois tipos de perdão. Eu perdoando e eu pedindo perdão, né? Ambos exigem reflexão e olhar interno. Olhar as razões tanto de estarmos ofendidos como as razões de ofendermos outras pessoas. Então eu vou começar falando o que não é perdão, para a gente entender melhor isso tudo. Tá? Perdoar não é esquecer que algo doloroso aconteceu. Isso não é perdão. Perdoar não é desculpar o mau comportamento do outro. Não é perdão. Sabe aqueles perdões que a gente fala assim, eu perdoo, mas ele não aparece na minha frente de novo. A gente faz assim, perdão. Eu perdoo, tá bom, quero saber mais. Perdoe. Não aparece aqui também. Isso não é perdão. Né? Está muito longe de ser perdão. Isso. Perdão não é negar ou minimizar o seu sofrimento. Perdão não significa se conciliar com o autor da afronta. Não é isso, perdoar. O perdão tem muito mais a ver conosco do que com a pessoa. Puxa vida, agora complica, hein? Perdão não quer dizer desistir dos seus sentimentos. Perdão não representa ser uma experiência religiosa ou sobrenatural. Para eu perdoar, tenho que estar nas ruas, só Deus perdoa, eu não consigo. Né? Essas histórias que a gente ouve bastante por aí. Todo mundo é capaz de perdoar. Perdão é um processo de luto, onde eu devo me acolher antes mesmo de acolher o outro. Puxa vida. Eu tenho que olhar para mim, para os meus sentimentos, porque aquilo está remoendo aqui, não é lá. Então eu tenho que olhar para dentro. Perdoar não é permanecer com alguma coisa ou com alguém em uma relação que te faz sofrer. Manter os mesmos laços que te tinham antes de uma traição, por exemplo. Está perdoado, fica aqui do meu lado, está tranquilo. Não está tranquilo. Aquilo machucou, abriu uma cicatriz. Não é? E vai ficar aberta aquela cicatriz? Pode ficar, é uma opção. E quando fica, dói. Traz as doenças, traz... Não quer dizer, mas ele me fez o mal, eu não perdoo, eu fico doente? Porque é você que está remoendo aquilo tudo. É você que está aqui dentro, né? Mexendo naquilo tudo, naquela dor toda. Perdoar não é sobre a pessoa que te causou o mal, aquela que te machucou. Perdoar é assimilar o que o outro nos fez. É saber lidar com a realidade sobre aquilo que aconteceu. Tá, mas como é que eu vou lidar com essa realidade? Bom, perdoar é sobre você, ou sobre ele, sobre nós, antes do outro, tá? Você conseguiu virar essa página emocional na sua vida? Se você conseguir, sim, você está a um passo do perdão. Quando você fala daquilo novamente e não te traz a mesma dor, você está melhorando. Você está crescendo em cima disso. Você consegue virar essa página e falar, deixa para lá? Não é esquecer. Isso exige aceitação da dor do seu sofrimento. Houve uma ferida emocional, talvez haja uma cicatriz emocional fruto dessa ferida. Tem uma cicatriz ali. Cuido dela, né? Faço o remédio, melhoro e ela fica ali. Mas não me causa mais sofrimento. Porque o sofrimento é uma opção. A dor é um aprendizado. O sofrimento é uma opção. O sofrimento é você escolher continuar na dor.
Então, eu perdoando os outros. Primeiramente, ao falarmos sobre nós perdoarmos, nós devemos reconhecer se o nosso luto ou razão pela qual nos sentimos feridos emocionalmente ainda dói ou não. Se doer, eu preciso olhar de outra forma para aquilo. Porque se doer, da mesma forma que foi aquela vez que aconteceu, você não conseguiu perdoar e aquilo está te machucando. É a cicatriz que não fecha. É o corte que não fecha. Se conseguir falar daquela situação sem doer, é um avanço, repito. É um avanço. Compreensão do processo de angústia que você passa, reconhecimento e aceitação. Dói? Dói. Me machuca? Sim, me machucou. Hoje não me machuca mais. Entendo, ou eu vou conviver com aquilo sem que cause dor, ou eu vou me afastar daquilo. E é uma opção. A opção errada é escolher ficar sofrendo. Essa é a opção errada. Escolher ficar relevando aquilo, entendendo, né, é uma coisa. Escolher ficar sofrendo é outra coisa. Diante dessa situação, a gente tem duas escolhas, né? A dor de cortar os relacionamentos com quem te magoou, assim não ter mais a companhia daquela pessoa ao seu lado, ou aceitar ao seu lado aquela pessoa que te decepcionou, te magoou, aceitar essa pessoa sem solução e com isso manter a ferida aberta. Tá, então não tem solução? Tem. Repensar, entender. Foi um processo, aconteceu, eu me afasto ou eu assimilo e continuo? É um sacrifício, né? Às vezes está muito próximo a pessoa que machuca. Muito próximo. Às vezes uma traição no relacionamento. Alguns estudos dizem que é só se vingar que está tudo certo. Será? Não é uma coisa que vai levar a outra, que vai levar a outra, que vai levar a outra e a gente fica nessa? Quando tiver que escolher entre essas duas opções, escolha sempre aquela que respeite a você mesmo. Essa é uma saída para você. Eu tenho que escolher, ou eu fico bem, relevo e sigo, ou eu fico afastado, me afasto daquela pessoa. Em ambas você tem que analisar como você se sente. Aí está mais ligado diretamente ao perdão. Não violente a você mesmo. Ficar numa situação como essa, se sentindo traído, se sentindo mal, é terrível. Vai sofrer muito mais vezes do que aquela ação que teve, que te machucou. Então, na sua escolha sobre o que fazer, olhe para dentro e veja se você aceita ser desse jeito que você está escolhendo. Você aceita ficar ou você não quer mais ficar? Só não fique sofrendo, porque quem se machuca mais é a própria pessoa. Às vezes atraída ou atraído. Dentro dessa perspectiva, peraí que perdi aqui. Então, perdoar sobre nós mesmos, né? Eu perdoando. Eu perdoo o outro. Eu perdoando. É impossível falar de perdão sem uma renovação. Para perdoar, eu vou ter que mexer em muita coisa dentro de mim. Vou ter que aceitar algumas coisas, vou ter que rever alguns conceitos, vou ter que melhorar em algumas tolerâncias, vou ter que mexer em muita coisa. O perdão exige uma renovação interna sua, uma reforma íntima. Para você conseguir perdoar, vai ter que mexer muita coisa aí dentro. E a reforma íntima continua sendo a nossa melhor ferramenta para isso também. Crescimento emocional, crescimento em estudos,
né, cultural, crescimento, tem que procurar sempre crescer, sempre estudar, sempre melhorar. Eu era um péssimo aluno na escola. Entrei na faculdade, fiquei 10 anos para sair. Entrei com 22 anos, fui me formar com 30 e pouco. E gostava do que eu fazia, porque eu trabalhava na área já, jornalismo. Mas peguei um gosto pelo estudo depois que eu terminei a faculdade, que eu não parei mais. Porque eu comecei a entender o quanto me fazia crescer. O quanto eu mudava minhas formas de pensar. E as pessoas vêm assim, rapaz, mas você falou uma coisa para mim 5 anos atrás, hoje você está falando uma coisa totalmente diferente. Graças a Deus! Eu sou um cara diferente 5 anos depois. Todo mundo é. E as pessoas confundem às vezes isso, né? Você tem que manter sua palavra. Em questão de honra, de honestidade, ok. Em questão de ideias, mas tudo muda, o mundo inteiro muda, né? Tudo está em crescimento, eu tenho que manter minhas ideias de 30 anos atrás? Não, a gente pode mudar de opinião. E isso está ligado diretamente à reforma interior. Eu posso ser uma pessoa melhor, é uma escolha. Assim como perdoar também é uma escolha. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir. Sabe esteira de academia? Você fica parado, ela joga o celular para trás. Se você andar no mesmo ritmo dela, você fica parado no mesmo lugar. Como é que você avança? Então tem que andar mais rápido. Como a gente anda mais rápido? Estudando, melhorando o comportamento, praticando. Reforma interior. Estudo e prático, estudo e prático, estudo e prático. Isso é crescimento. Não é? Isso é reforma íntima também. E eu sendo perdoado, como que funciona? Né? O que eu devo fazer? Nessa hora fui eu que errei. O que eu fiz para errar? Para aquela pessoa estar tão brava comigo e não me perdoar? Aí é a autoanálise. Os meus erros, o que eu cometi? Aonde eu pequei? Né? Aonde que eu deixei as coisas se atrapalharem? Reconhecer o meu erro, reconhecer as razões pelas quais me fizeram agir daquela forma, a qual eu me arrependo. Porque não existe perdão se não houver primeiro o arrependimento. Estou falando da questão de ser perdoado. Tem que ter a consciência falando, eu errei. E aí vem o orgulho pesado, né? Falando pra gente, tem que pedir desculpa, ai Deus do céu, não pode ser rápido isso. Desculpa aí. Oi? Tem que repetir. Não é assim que a gente faz às vezes. Eu falei desculpa. Falou o quê? A pessoa já dá uma pisoteada ali, né? Como é que é? Desculpa. Isso é desculpa. Você está arrependido mesmo falando desse jeito? Então, para qualquer coisa que você precise do perdão alheio, a primeira coisa que tem que ter é arrependimento. É você se arrepender do ato que cometeu. Conscientemente, né? O duro é quando não acha que está errado, né? Vamos lá, vamos analisar aí, né, as coisas friamente. Eu com a minha esposa, a gente tem às vezes as discussões, a gente para no meio das discussões para fazer análise do que está acontecendo. Ó, você está nervosa desse jeito por causa disso. Ela fala também, né? Que só falar para ela, não fica nervosa, vamos rezar aqui no momento que está pegando fogo, aquela coisa do mantra lá, né? Está pegando fogo, mas a gente tem consciência muito rápido das coisas, e isso ajuda a gente a se dar bem. Consciência do erro. Exagerei. Peguei mal, né? Peguei pesado, né? E pedir desculpa. E o orgulho? Às vezes pega, né? Às vezes eu acho que eu não estou errado. Vamos analisar melhor isso aí então. Dá uma lida lá. Tá errado ou não tá errado? Tem uma exageradinha, né? Tá bom, desculpa. Tudo bem, continua. Não pode dormir e fingir que nada aconteceu no dia seguinte. Isso é terrível. Eu já tive relacionamento assim, não foi bom.
Né? Finge que nada aconteceu no dia seguinte, né? Dorme virado de um lado, outro pro outro. No dia seguinte acorda, bom dia, tudo bem, tal, e deixa passar aquilo, e aquilo vai fazendo assim. Tem que falar, tem que conversar. Bom, sem arrependimento a consciência não tem perdão. Tá? Apesar do arrependimento ser uma condição necessária, pode também acontecer do outro não perdoar. Você se arrepende, vai humildemente, pede desculpa, mas a dor que ele sentiu perante o fato que você fez, faz com que ele guarde as mágoas dele. Nós estamos falando, de repente ele não é espírita, ele não ouve palestras como essa. E aí? Ele te perdoa ou não perdoa? Tem que perdoar, eu me arrependi, eu tenho consciência do meu erro, pedi desculpa, ele não tem que perdoar? É assim que funciona. Você que determina se ele tem condição de perdoar ou não. Não é. A dor é dele, não é a sua. Aí vem a parábola para mostrar, a gente faz da mesma forma que a gente exige que faça com a gente. Né? É necessário que a pessoa tenha ações de reparação. Tem uma história que eu dou como exemplo quando eu falo sobre isso, que é uma família que tinha muito dinheiro e vem um homem e dá um golpe, pega toda a grana dele e leva embora. E aquela família começa a passar necessidade, perde tudo que tem, porque já perdeu no golpe, e aí miséria total. Mas aí a polícia vem e prende o homem, mas não acha o dinheiro. Ele passa 10 anos na cadeia. Ele está perdoado? Porque passou na cadeia 10 anos? Perante a justiça do homem está. E perante as suas atitudes? Está perdoado? Aí entra um processo kármico, que a gente fala. Vai ter que reparar aquilo de alguma forma, porque a família foi para a miséria, era para ter uma outra condição de vida e por causa da atitude dele, tem outra condição. E aí, como faz essa reparação? Processo kármico. Vai ter que entender, vai ter que pedir perdão, vai ter que estar disponibilizando. Aquela família tem que perdoar, entender a situação dele. Isso às vezes leva 2, 3 encarnações, 4. Bom que Deus faz essas prestações. Né? A gente recebe às vezes à vista, mas tem possibilidade de pagar a prazo. Nem sempre, né? Perdoar requer um esforço de ambos os lados, na maioria das vezes. Quem é perdoado se sentirá sempre mais leve, se livra do remorso, né? Mas quem perdoa também vai se livrar daquela maldade, daquela coisa, né, que ficava também remoendo ali. Quem não perdoa vai carregar a dor de se maltratar o tempo todo, carregando raiva, mágoa, muitas vezes causando doenças sérias. Dizem que o câncer é uma dessas doenças, de pessoas que guardam a mágoa, a raiva, o ódio, e aquilo vai poluindo por dentro. Eu duvido, né? Sempre a gente tem casos assim, próximos, mas entender. Por isso que a doutrina espírita é salvadora, libertadora. Porque traz a possibilidade da gente entender melhor o quanto a gente pode ser melhor. Com palestras, com livros. Olha quanto livro espírita vocês veem ali atrás. Ah, mas eu não gosto de ler. Não é mais desculpa. A inteligência artificial hoje transforma o seu livro em audiobook. Você pode ouvir se quiser. Eu não gosto de ler. É hábito. Mas vai ouvir então. Os livros da doutrina do Kardec, todos eles têm audiobook já. Os livros de Kardec. É só procurar no YouTube ali, você vai achar de graça. Então não tem mais desculpa, eu não gosto de ler. Ouve no carro, no ônibus, no metrô. O lugar que eu mais leio é no metrô. Eu uso muito. Metrô e é o lugar onde eu consigo ler. No meu universo, às vezes está cheio, no meu universo ali, eu estou concentrado ali.
É muito bom. Vamos falar de um outro tipo de perdão, então, que é o perdão de Deus. Né? Esse é mais fácil, acho que, de falar. Porque como eu posso receber o perdão de Deus? Na verdade, vou contar um segredo libertador para vocês agora. Ninguém é perfeito. E Deus sabe disso. Sabe que cada um de nós é imperfeito. Colocou a gente num planeta próprio para nosso grau de aprendizado e ali a gente poder evoluir. Então Ele conhece muito bem as nossas imperfeições. Dá o exemplo da criança. Quem já ouviu falar isso para mim? Já ouviu esse exemplo. Uma criança de 2 anos vai ali na mesa e pá, no copo, derruba, quebra. Você fica extremamente ofendido com aquela criança e fala: como é que você faz um negócio desse? 2 anos. Como é que você... Não está nem te ouvindo, né? Mas por que a gente não se ofende com a criança? Porque a gente sabe que ela não tem consciência do que ela está fazendo. Não tem a consciência. É a mesma coisa Deus com a gente. Ele não se ofende com a gente porque Ele sabe o grau de consciência que nós temos daquilo que a gente faz. Ele sabe os nossos defeitos. Então Ele não se ofende. Então por que a gente fica implorando o perdão divino? Não é por Deus estar ofendido com a gente, é pela consciência estar pesada. É bem diferente uma coisa da outra. Então Deus não precisa perdoar. Eu, quando entendi isso, parei de rezar o Pai Nosso com perdoar as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Ou não, perdoai as nossas ofensas. Eu parei, agora eu uso as dívidas, porque dívida eu tenho. Mas ofensa, Ele não se ofende. Eu pedi ofensa a Ele. Me perdoe das minhas ofensas. Ele sabe o meu grau de imperfeição. Não é? E ninguém é perfeito. Nós somos criados por Deus, portanto Ele sabe as nossas imperfeições. E nem tudo que te causa dor é ruim. Tá? Nessa história toda aí, nem tudo que causa dor pra gente é ruim. Se esconder atrás das coisas divinas, de Deus quis assim. Não é? É isso que faz a gente depois ficar arrependido e ficar pedindo perdão para Deus. Deus determinou que a gente tem que vir para cá, crescer, ser feliz, rico. Já determinou. Antes da gente descer já estava tudo determinado. Vem, vai lá e seja feliz. Então por que tem um que é pobre, outro que é rico, outro sem perna, outro enxerga, outro é bom, tem saúde? Por que tem essas diferenças? Só tem uma explicação para isso. Eu acho a mais lógica, que é a reencarnação. As leis divinas colocam como você é responsável pelo que você faz e vai colher o que plantar. Beleza. Isso é muito aliviador. E Deus não tem nada a ver com isso. Ele já pôs as leis e falou: agora, meu amigo, é com você. Quer ser rico? Vai trabalhar. Eu quero arrumar um emprego, mas não manda currículo, fica rezando o dia inteiro. Não adianta. Deus vai falar: pô, mas o currículo que é bom, nada, né? Vai mandar para mim o currículo? Eu tenho que encaminhar para o departamento de RH? Não é assim que funciona. Faça a sua parte. E se a nossa vida está hoje do jeito que está, é porque a gente plantou isso ali antes. Ah, mas está boa a minha vida. Continua nesse plantio. Ah, mas não está boa a minha vida. Muda o plantio para colher coisas melhores ali na frente. Né? Então tire Deus dessas coisas todas, dessas culpas. Não existe culpa, não existe castigo e premiação. Existe consequência das nossas atitudes. Graças a Deus. O tempo todo a gente fala isso. Graças a Deus. Como colocando, foi Ele que quis, foi Ele que quis. Não, Ele quer que você seja feliz, ponto. Ele te criou para ser feliz, ponto. Se você não é, porque está escolhendo errado. Então, começar a mudar o pensamento. Né? Então, para finalizar aqui, que eu estou estourando o meu tempo, perdoar não é esquecer. Isso é amnésia que chama. Tá?
perdoar é se lembrar sem se ferir e sem sofrer. Isso é cura. Ok? Por isso, perdoar é uma decisão, não é um sentimento. Fico por aqui, para vocês pensarem bastante nas palavras, né? Se tem alguma coisa a ser perdoada, perdoe. Se tem alguma coisa a pedir perdão, peça. E esqueça essa dívida com Deus que você não tem. Obrigado. Obrigado.